Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês. É o desejo de vosso irmão em Cristo, pastor Samuel Roldão de Oliveira. Vamos extrair nossa leitura da mensagem Identificados com Cristo, pregada pelo irmão Brana no dia 20 de dezembro de 1959. Vocês sabem, existe no país hoje muitas pessoas insatisfeitas. É de se admirar quando você sai por aí e encontra tanta insatisfação. As pessoas dificilmente sabem o que querem. Elas descem por uma rua a 120 ou 150 km por hora no local onde é permitido 60, e grandes freadas viram numa esquina e desenvolvem determinada velocidade até queimarem os pneus pela metade, para irem até um quarteirão e se assentarem e conversarem por algum tempo. Parece que as pessoas não sabem o que elas desejam. Algumas delas ficam tão perturbadas até irem a uma farmácia, comprarem para si mesmas um vidro de arsênico ou ácido sulfúrico ou algo e suicidarem-se. Eles os encontram mortos. Outros abrem o bico do gás em um quarto, se assentam em seus automóveis com o cano do escapamento por causa do gás monóxido de carbono e tentando tirar suas vidas num quarto com o gás aberto. Outros sobem em uma ponte, escrevem um bilhetinho, colocam no paletó e o deixam ali e mergulham para a morte em um rio. Pulam de montanhas altas, de torres. Outros tomam um revólver, apontam para sua cabeça e explodem seus miolos. Eles estão simplesmente insatisfeitos. Os hospitais estão cheios de pessoas insatisfeitas. As clínicas de doentes mentais estão cheias, insatisfeitos. Eles não sabem o que realmente querem. Parece haver algo que eles estão procurando, mas eles nunca chegam a isto. E também encontramos que o lar, a coluna vertebral da nação e da igreja, encontramos lares arruinados, os tribunais do divórcio simplesmente cheios, a delinquência juvenil, e as mães deixam seus filhinhos com babás, saindo para trabalhar fora em alguma parte, quando seus esposos têm bons empregos, bons salários. Mas elas simplesmente não estão satisfeitas em serem mães e ficarem em casa. Elas não estão satisfeitas em se vestirem como damas. Elas querem se vestir como homens. Os homens desejam ser como as mulheres e eles somente... Parece haver algo errado em algum lugar e as pessoas estão procurando por algo e não podem encontrar aquilo. Esta é uma condição de fazer dó. Eles olham em todas as partes para encontrar algo para fazer a si mesmos um exemplo. Nós tomamos as mulheres de nossos dias, elas assistirão televisão até verem determinada atriz de cinema, ou ela sairá vestida de uma certa maneira e todas as mulheres vestirão como ela, farão dela um exemplo. Algumas moças bonitas, na flor de sua vida, tentarão tomar para si mesmas exemplos e tentarão fazer de alguma estrela de cinema um exemplo para elas. E finalmente eles se encontram em uma gaiola de pecado que não podem sair. Que pena vê-los vir às reuniões, lágrimas correndo por suas faces, mas eles estão procurando por algo. Nós tomamos os homens que você os apanha na rua, no seu trabalho. O velho deseja ser um adolescente. Ele corta o seu cabelo em cima, faz um rabo de pato atrás. Ele deseja ser um adolescente. Os adolescentes desejam ser como estes reis do rock and roll, onde eles terminarão em pecado e desgraça. O homem parece estar insatisfeito. Ele vive correndo por toda parte. Eles
ouvem piadas no rádio e coisas que estes cômicos trazem, saem por aí e tentam imitar ou fazer como aquelas pessoas. Você pega um garotinho na rua e ele quer ser um paladin ou um Hopalong, e o mundo comercial segura aquilo e faz milhões de dólares daquilo. Eles têm que ser um Roy Rogers ou um Mr. Dillon ou alguma turma dos programas de televisão. Eles estão tentando personificar aquela pessoa. Eles as têm colocado como um exemplo. Eles os tomaram como seu padrão de vida. E o que eles encontram no fim do caminho? Aqueles sujeitinhos se tornam bandidos, ladrões. As mulheres se tornam prostitutas, mulheres de rua, pessoas delinquentes. Os homens se tornam jogadores, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Igrejas tentam personificar outras igrejas, a grande igreja. Pode-se notar que não há nenhuma satisfação entre o povo. O que os faz fazer isso? É para uma causa, é uma natureza. Deus lhes deu aquela natureza. E eles têm uma natureza que os faz desejar ter algo para se identificar com aquilo. Eles devem ter algo que desejam ser, um objetivo na vida. Elas desejam ser uma estrela de cinema, eles um cowboy ou algo assim. Mas eles estão tentando encontrar algo para se identificar com aquilo. E a razão pela qual eles estão fazendo isto é porque há algo neles que Deus os fez daquela maneira. Mas Deus fez para eles um exemplo com o qual se identificarem. E aquilo foi quando Ele fez Jesus Cristo tornar-se seu Salvador. Este é o exemplo. Isto é o que as pessoas desejam, devem ser, devem desejar, para serem identificadas com Jesus, para serem como Ele. Deus fez o homem para desejar ter um exemplo, e Deus lhe deu um exemplo. Aquele exemplo é Jesus Cristo, para se identificar com Ele. Agora, se fôssemos mais como Ele, não haveria tantos grandes tiros no mundo, não haveria nenhuma criança faminta no mundo, não haveria nenhum uísque ou bebida, jogos. Deus nos deu um exemplo para sermos como Ele, mas nós recusamos ser. Esse é o problema que há com o mundo. Eles têm o desejo, Deus tem lhes dado aquilo, mas eles levaram isto para o lado errado. É hora de regressar e entrar no caminho certo e encarar o Calvário. A natureza prova isto. Se o povo deste dia, com aquele grande desejo e grande ambição para ser como alguém, como um exemplo, se tomássemos a Cristo como exemplo, então poderíamos demitir cada policial, todos seríamos mansos e humildes, todos seríamos gentis e teríamos amor fraternal um para com o outro. Nunca haveria nenhum caso de divórcio em nosso país, nunca haveria uma enfermidade, poderíamos até mesmo dispensar os hospitais, se todos tentassem tomar Jesus como seu exemplo. Não teríamos necessidade de nada mais. Então aquela natureza está no homem, mas ele coloca isto na coisa errada. Ele faz alguns homens... E você sabe que a Bíblia diz que nós pecamos quando fazemos a vontade da carne? Quando você tenta atender os desejos da carne, a Bíblia diz que você está amaldiçoado. Quão bem sei eu, e tão fácil fazer isto. Aqui está o que causa muito isto, são nossas bancas cheias de revistas vulgares. Nossos lares estão cheios de fotografias de mulheres. Nossas telas de informações nunca têm censura. Elas estão totalmente abertas. Podem soltar qualquer tipo de piada, fazer qualquer coisa que são terríveis. Não tem nenhuma limpeza no nosso meio.
Eu sei que vocês acham que eu sou muito duro nisto, mas alguém tem que ser duro nisto. Isto simplesmente tem que ser feito. Quando eu era garotinho, eu lia o livro de Tarzan e os macacos. Minha mãe tinha um tapete velho de pele, a senhora Watten lhe havia dado, colocado diante do guarda-roupa. Eu cortei aquela coisa e fiz para mim uma roupa de Tarzan. E eu dormia em uma árvore a semana toda. Eu queria ser Tarzan. Então eu li o livro de Lone Star Ranger. Eu saía montado em um cabo de vassoura com um cavalinho de pau, tentando ser Lone Star Ranger. Não é mais do que o povo fará. É o que você lê, a música que você ouve. Chega em um restaurante e aquele rock and roll. Não é de se admirar que as pessoas estejam ficando loucas. Isto é o suficiente para deixar a raça humana louca. Mas eu estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia em que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Eu desejo ser como ele. Este é o meu desejo. Ser capaz de virar a outra face, ou andar a segunda milha. Ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra mim. Não ter nada contra ninguém, embora estejam te maltratando com razão, ou de forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Esta é a maneira que devemos desejar ser. Eu desejo ser este tipo de pessoa e desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vir xingar de volta. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Devemos estar identificados com Ele. Como você se identifica com Ele? Você diria: irmão Brana, agora, para conseguir, você tem que se vestir como as estrelas de Hollywood e fazer estas outras coisas, mas como você se identifica com Jesus Cristo? Primeiro você se arrepende do que você já fez. Então você se identificará com Ele aqui no tanque. Sem dúvida, muitos se identificarão com Ele em poucos minutos. No tanque você se identifica com Ele no batismo, pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte, sepultura e ressurreição. É por isso que somos batizados. Nós descemos as águas e voltamos para testemunhar que cremos na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E se somos plantados em sua semelhança, em sua morte, Deus nos deu uma promessa: nós seremos como Ele na ressurreição. Se identifique com alguma rainha do cinema e veja onde você estará. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você estará. Mas eu te desafio: se identifique com Jesus Cristo em sua morte e sua ressurreição e veja onde você estará na ressurreição. Pois se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Deus nos tem dado a promessa: todo o meu desejo é ser como Ele. Toma-me, ó Senhor, e molde-me outra vez. E como o profeta que desceu até a casa do oleiro, diga: quebra-me e molda-me novamente. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração jubilar de alegria.